Glória a Deus, coisa linda. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, que a Tua palavra encontre vidas e corações sedentos, dispostos a ouvir-te, a servir-te, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que se cumpra a Tua palavra acerca do que o derramar do Teu Espírito, Senhor, aconteceria nos dias finais, nos dias próximos à Tua vinda. Que se cumpra, ó Deus, a palavra do Ide de Jesus nessa noite, e que em nome do Teu Filho amado Jesus, pessoas sejam alcançadas e transformadas através da pregação do Evangelho, Pai. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um vaso em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nós já estávamos desacostumados com a pregação, podendo olhar aqui, né, para os irmãos. A gente estava só olhando para esse globinho aqui, ó. E as câmeras, com a tecnologia, elas foram diminuindo. O pastor Alexandre sabe muito melhor que eu, mas antigamente era uma câmera grandona, ficava até mais fácil para a gente olhar. Essa daqui é minúsculo, e eu ainda tem hora que nem sei, porque tem hora que está lá, tem hora que está aqui. Agora não está tendo corte não, né? Não, agora é só aqui. Mas é bom olhar para os irmãos, né? É bom saber que a gente prega para vidas, e que a palavra de Deus alcança corações sedentos e dispostos a ouvir a palavra e a ser transformado por ela. A palavra de Deus, ela nunca, absolutamente nunca volta vazia. Nunca. Ela sempre vai encontrar um coração, e ela sempre vai nos encontrarmos, sempre vai encontrar a nós, não sei direito o que eu quero falar, não sei conjugar direito esse verbo, nem é verbo, sei lá o que eu estou falando, mas ela sempre vai encontrar em nós o momento certo de agir e de operar, segundo as fases que nós vivemos, né? Porque nós somos homens e mulheres de fases. E com 7 anos pastoreando igreja, e com 23 anos, desde que eu fui separado ao ministério por Jesus, eu tive o ministério de ensinar, sempre trabalhei ensinando, a vida toda. Deus me levantou para isso. Eu me considero muito mais um pastor discipulador do que um pastor normal, padrão. Eu creio que Deus me usa assim, ensinando as pessoas e promovendo conhecimento e compartilhando conhecimento. E com 7 anos de pastor, é claro, às vezes as pessoas perguntam assim, esses dias eu atendendo e eu dando uma orientação no gabinete, o menino falou assim: já vi o senhor pregando isso umas 15 vezes, o senhor está repetindo até as mesmas palavras. E isso vai acontecer. O pastor Edivaldo, ele diz que ele prega Colossenses 3 desde que ele é pastor, que fala sobre Jesus. Quem é Jesus? A obra de Jesus. Então, claro, o que eu vou ler e falar para os irmãos aqui agora, provavelmente vocês já ouviram algumas centenas de milhares de vezes, mas talvez hoje é a forma correta dessa palavra entrar no seu coração. E é exatamente o texto, não exatamente, mas é o texto que nós lemos no início. Eu só quero acrescentar um versículo, que é o de Provérbios, capítulo 28, verso 13, e depois vou ler o 29. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Irmão, preste bastante atenção nisso, porque se você entender o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui, através da palavra, cessa a minha pregação só na leitura, de tão imediatista que ela é, e direta.
o que encobre as suas transgressões, aquele que coloca para debaixo do tapete os seus erros, aquele que mascara uma vida de engano, aquele que comete pecado, mas de alguma maneira ele não quer se expor, aquele que transgride, e aqui nós estamos falando de uma esfera espiritual, nós estamos falando das leis humanas, estamos falando das leis divinas, e encobre, e maqueia, esconde, a Bíblia diz, nunca prosperará. Ser próspero aqui é paz, é ter paz, não é ser rico. Ser próspero aqui é dormir com a consciência, eu vou usar essa expressão, embora ela não tenha como explicar muito, mas ela por si só, ela é autoexplicativa, com a sua consciência espiritual, se é que espírito tem consciência, por isso que eu fiz todo esse preâmbulo, né? A sua consciência espiritual limpa. Próspero aqui é aquele que olha para a sua história e se orgulha dela, mesmo tendo errado muito, que nós, né? Somos nós que erramos muito o tempo todo, mas temos a oportunidade de nos reconfigurarmos, de resetar, de dar um reset e recomeçar de novo. Ser próspero é aquele que consegue olhar e dizer assim: valeu, eu aprendi, eu não estou, recalcitrando contra os aguilhões, que nem Jesus disse para Paulo, duro é para ti ficar indo de peito aberto às lanças afiadas. Isso que significa aquela expressão, você ir de peito aberto e pá. Eu costumo usar sempre esse exemplo. Você está atravessando na faixa de pedestre, você está vendo que o carro está vindo em alta velocidade e ele não vai conseguir parar. Aí você diz: estou no meu direito, e morre. Você foi inteligente ou burro? Burríssimo. Burro demais. Ele não é cego, ele está me vendo, ele vai ter que parar. Aqui é a faixa de pedestre, é meu direito, morre. Não, para, é seu direito, você está correto, para, deixa passar, anota a placa, depois você vai atrás de resolver. Não é mais inteligente? Na vida, muitas vezes nós estamos na faixa de pedestre, é nosso direito, mas alguém cruza em alta velocidade, eu tenho que dar um passo para trás. Opa, peraí. E não insistir no erro. E muitas vezes nem é o erro, mas insistir em algo que vai te levar à morte. Próspero é aquele que conseguiu ao longo da sua vida ter equilíbrio. Aquele que busca se entorpecer demais. Não, eu quero viver uma vida, todo dia é alegria, todo dia tem que ser alegria, todo dia tem que ser êxtase máximo, todo dia tem que ser satisfação total, todo dia fazer o que eu quero. Ele não é próspero, porque a vida não é assim. Na mesma intensidade, aquele que diz: não, a vida é difícil, a Bíblia diz que é o fardo, cada um pega a sua cruz, que é sofrimento, que é abandono, que é injustiça. Aquele que se lança no vale do sofrimento todos os dias, ele também não é próspero. Próspero é aquele que, por incrível que pareça, quando ele está no auge do êxtase, ele já se prepara, porque amanhã a coisa vai descer. Ele já está ciente, e ele curte o êxtase, consciente. Está lá no vale, a coisa está difícil, a coisa está complicada,
ele para e fala: basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz que o choro, ele até dura uma noite, mas ao amanhecer tem sorriso. Então é amanhã, é amanhã. Ele está consciente que, eu gosto sempre dessa palavra, né, Mauro? A idiosincrasia da vida, os altos e baixos da vida virão, acontecerão. O próspero é aquele que consegue se ver na linha da vida. E o próspero espiritual é aquele que sabe para onde vai. Eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei aonde Ele vivo está. E eu sei o que Ele tem preparado para mim. Então eu estou. Nada me abala. Eu sei para onde eu vou. E eu quero levar o maior número de pessoas comigo. Diferente do diabo. Eu quero já dar de antemão para os irmãos uma bênção que partiu da minha esposa. E quando parte da minha esposa abrir as portas da minha casa para fazer algo, irmão, é para glorificar de pé a igreja. Aproveitar que ela não está assistindo a live aqui. E ela está lendo o livro Carta de um Aprendiz, Carta do Diabo a um Aprendiz, uma coisa assim, do C.S. Lewis, um livro que foi escrito em 1927, depois publicado em 1948. Já leu, pastor? Meu Deus, Mauro, vocês têm que ler. Tem que ler. Eu já li 249 vezes, que eu conheci esse livro lá na década de 90 com Edson Talarico. E é um livro que fica sempre aqui comigo. E a minha esposa, lendo esse livro, ela ficava lá da rede. O irmão Adilson me abençoou com a máquina de fazer musculação. Eu estava lá na máquina, lá, sofrendo. E ela gritava: mas como que nós somos burros? Que é isso, gente? Ué, aqui o diabo, meu Deus, o diabo cirandando aqui. Como que a gente não percebe? Gritando com ela mesmo. Falou: é isso. Porque o livro é uma carta que Satanás escreve. Então são várias cartas. Cada capítulo do livro é uma carta, dizendo para os demônios aprendizes como ele tem que tratar o paciente. Eu e você somos tidos como paciente. E quando um paciente está doente ou estado terminal, é quando ele está com Jesus. E quando ele está saudável, é quando ele está no engano. Então o C.S. Lewis faz essa analogia, essa brincadeira, irmão, de uma maneira. Se você pensar que foi um livro que foi escrito em 1927, iniciou. E você olha aquilo, você vê assim, ó, a estratégia de Satanás nunca mudou. Desde que ele caiu, a estratégia é a mesma, exatamente a mesma. E a minha esposa ficava: não é possível. Então o que ela propôs? De fazer lá em casa uma coisa que eu sempre quis fazer, mas ainda bem que veio dela: um sarau literário, onde nós vamos transformar lá o quintal da minha casa num ambiente de leitura. Nós vamos ler o livro, vamos transformar num sarau mesmo. E depois, ao final de cada capítulo, nós vamos discutir. Então ela quer fazer um modelo com a intercessão, e depois eu quero abrir para toda a igreja, que a gente possa fazer um piloto com a intercessão, a gente aprender e depois trabalhar com a igreja toda. Vários livros, e a gente vai lendo junto, tirar um dia da semana para a gente ler. E o próspero, ele nunca vai atingir o seu objetivo se ele encobrir transgressão. Se ao longo da sua vida, o seu maior trabalho, o seu maior gasto calórico, energético, é encobrir os seus erros, você nunca, absolutamente nunca vai ter paz. Irmão, você que está me assistindo aqui, você que me assiste agora ou assistirá depois, e se você conhece alguém que precisa ouvir isso da parte de Deus, compartilha, nem que seja só essa parte que eu vou falar agora. Há muitas pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com surtos, agora,
Porque sem a distração do dia a dia, todas as transgressões encobertas vêm à tona. Agora que a gente não tem aquele afã de, não, acorda cedo, dá comida para o cachorro, acorda a criança, preste o cabelo da criança, põe a criança lá, volta, faz almoço, a panela de pressão, meu Deus, queimou o arroz, volta, vai dormir, vai trabalhar, vem, volta, lava a roupa. As transgressões, elas vão sempre, é o que nós chamamos dos pecados aqui, ó. Joga aqui, depois mais para frente a gente trata isso aqui. Você que não viu aí, você joga embaixo do tapete assim, não, depois a gente vê isso. As donas de casa têm essa brincadeira, né? Levanta o tapete que a sogra está vindo, joga aqui embaixo, depois eu pego. Se a sogra vê, ela fala, né? Então, joga aqui para debaixo do tapete, depois nós arruma. Ao longo da vida, isso tem um preço. A Bíblia diz que aquele que encobre nunca prospera, mas, a palavra de Deus, sempre que esse mas soa, significa, opa, o Senhor se levantou. O que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que nunca será próspero, agora, pelo simples fato de pôr para fora, de cuspir, fiz isso, menti, persegui, errei, falei, me equivoquei, traí, usei, está aqui, fiz, põe para fora, e deixa. E no português significa mais, né? Na matemática. Então é este mais este. Porque confessar agora para cometer ano que vem não alcança misericórdia. É simples de fazer essa analogia. Aquele que confessa não comete mais. Está aqui, ó, te persegui. Falei uma coisa de você que verdadeiramente eu não sabia se era verdade ou não. Falei, fiz a sua carcaça lá no trabalho, fui eu mesmo, fiz. E claro, a verdade, nós falamos na escola bíblica, a verdade sempre tem um preço. Irmão, pessoas de bem amam a verdade. Hoje eu vivi uma relação de trabalho onde uma pessoa estava muito chateada com outra. Aí ela disse assim, nossa, aquele rapaz fulano sem educação, eu já se viu uma pessoa truculenta daquela, liderando tanta gente e tal. Aí eu falei, mas o que foi que ele falou? Aí ele falou assim, eu não sou obrigado, você não é obrigado a fazer isso, se você não quer, sai. Aí eu falei, mas por que ele foi mal educado? Mas precisava ser tão direto assim? Eu falei, são negócios. No mundo dos negócios, é tão raro a gente encontrar alguém que é direto. Né, Alex? Alguém que vira para você, o Alex trabalha com peças, com acessórios, com tudo que envolve o setor automobilístico, não só automobilístico, mas o cara chega para você e fala assim, ó, eu quero comprar essa peça aqui e não sei o que, o Alex conhece. Aí ele olha, o gerente dele está aqui do lado assim, acompanhando a venda. Aí ele tem uma peça que ele sabe que funciona, mas não é a ideal, custa 300. A peça ideal custa R$30. E o cara fala, eu vim aqui comprar essa peça de R$300, você tem? O Alex sabe, vai virar para ele e vai falar a verdade. Fala assim, olha, essa de 300 resolve, mas não é a correta. A correta é a de 30. O gerente vai virar para o Alex e falar, Alex, pandemia, lockdown, isolamento, empréstimo. A verdade sempre tem um preço. E o Alex, claro, vai falar para ele, olha, eu opto sempre pela verdade, porque eu acabei de ganhar esse cliente para a vida inteira, por causa de uma economia de R$270.
Aí o Alex vai dar uma lição no gerente dele. Eu estou só criando um exemplo, viu, irmão? Pelo amor de Deus. Você entende? A verdade sempre tem um preço. Aí você chega para a pessoa e diz assim: fiz, cometi. A pessoa pode te odiar para sempre. Ela pode... Pessoas de bem amam a verdade. Quem não ama a verdade é quem não sabe lidar com ela. Quem não consegue fazer o jogo da verdade. E o jogo da verdade é direto. Aí eu disse para essa pessoa, falei: olha, eu não achei truculento. Falei: eu responderia exatamente assim: você não é obrigado a ficar mesmo. Ué. Não, mas tem que achar um jeito mais polido, mais educado. Mas a verdade é dura. Você chegar para alguém e falar: você está errado. Igual eu repreendi uma pessoa que é líder de pessoas esses dias. Eu disse: você está errado, rapaz. Mas você não pode falar assim. Eu falei: eu posso falar, porque você está errado. Você pode não querer me ouvir, mas que você está errado, você está errado. Como eu constantemente sou repreendido quando estou errado. E quando você está errado, você vai fazer o quê? Aí é que está. Se você encobre as transgressões, nunca você prospera. Aí trava a sua vida. E nós precisamos entender este princípio como um princípio de beatitudes de Deus para nós. Não, eu quero, Senhor, prosperar. Não, Senhor, eu quero ter paz. Não, Senhor, eu preciso. Eu preciso ser próspero. Olha, irmãos, eu entendo a necessidade, eu entendo sim. Eu não quero fazer aqui eu não quero ser leviano nas palavras, mas eu entendo a necessidade de algumas pessoas com distúrbios tomarem remédio para várias coisas, remédio para dormir, remédio para se acalmar, remédio. Eu entendo isso. Eu depender disso, eu não entendo. Porque eu já tomei remédio. Aliás, eu tomei, não cheguei a tomar. O médico me receitou e me deu de presente 3 caixas de um remédio tarja preta e disse: você está com depressão, você precisa se medicar agora. Eu não tomei um. Eu falei: não, eu preciso que Cristo me diga onde estão meus erros. E nessa fase tinha erros. Eu estou falando de algo, os irmãos, que eu vivi. Eu falei: opa, tem transgressões aqui, tinha coisa errada. Já até contei o testemunho aqui. Um dia eu vivi um pé de guerra no meu trabalho, um pé de guerra. E eu cheio de razão, porque as pessoas estavam fazendo coisa errada. Só que eu achei o meio errado. Eu fui para o fronte. Então eu ia para as reuniões, irmão, eu fazia e acontecia, e gritava, e esperneava, até o dia que o Senhor Jesus falou: vai e pede perdão. Ai, irmão do céu, meu Deus, quase que eu falei para o Senhor assim, falei: Senhor, dura coisa pedis. Aí, sabe o que eu fiz? Eu joguei a batalha que era de carne para o mundo espiritual. E aquele embate que perdurou por muitos anos na minha vida, hoje se transformou numa amizade sólida. E uma amizade de verdade. Aí eu aprendi, eu falei: seja burro, rapaz, você já é um crente velho. Quando a coisa se levanta, Jesus já disse: sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Vá para o joelho, vá para a oração, ore pelo seu inimigo, interceda por ele. E eu tive que aprender, e tive que tirar debaixo do tapete tudo que era transgressão. E as minhas transgressões, não é que eu maquinei para destruir, não, é que eu fui sincero em todos os momentos, exatamente o que eu citei para os irmãos. Eu estou na faixa de pedestre, o carro está vindo a 300 km por hora, você vai ter que parar.
você vai ter que parar. E eu sendo atropelado, irmão, todo dia. Mas que burro. Dá um passo para trás, rapaz, deixa passar. Deixa passar. Você tem Deus na sua história. Você tem o Espírito Santo com você. O mundo não tem. Você para, aí você consegue ser próspero. Aí você dorme. Você não leva para casa com rancor, com mágoa, fica maquinando o mal. Não, você volta para casa, Senhor, está em tuas mãos. Ó, deita e dorme, acorda no outro dia. Aí Deus te dá serenidade. É assim que o crente resolve os seus empecilhos. E aí eu aprendi com a minha esposa, sempre, né, eu falo dela aqui, porque ela é minha maior professora, ela é minha maior amiga, ela é o amor da minha vida, eu sou completamente apaixonado por ela, porque ela me disse assim, ela falou assim, entenda uma coisa, faça somente a obra de Deus, e qualquer um que se levantar, cai. Fica firme na presença de Deus, e faz aquilo que Deus te mandou fazer. Irmão, e é umas coisas tão óbvias, e eu talvez estou falando coisas para você aqui tão óbvio, que está entrando no seu coração e fala assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo mesmo? Por que eu estou agindo assim, não é? Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder, em cada etapa da nossa vida, e nós estamos numa fase onde nós estamos sem dinheiro, não é mesmo? Quem está sem dinheiro aí, levanta a mão. Eita glória, só a família do Jonathan que está abastada ali, o resto aqui, irmão, tudo levantou a mão assim, ó, porque nós estamos tudo que a mão, pé, e nessa hora é a hora do não, peraí que eu tenho que resolver. A fulana entrou na minha, isso aqui é meu, isso aqui a gente fica meio doido. A gente tem que levar para o mundo espiritual isso. Falar, eu dependo de Deus. A minha luta é lá no mundo espiritual. É lá que eu vou conquistar a minha independência financeira, a minha estabilidade. É lá que o mundo das trevas não vai tocar em mim. É lá, é no joelho, é na oração, é na confiança, é na fé, no sobrenatural. Agora, irmão, falar isso é crer no sobrenatural. Porque não é só nós que estamos quebrados, é o comércio está quebrado, a indústria está quebrada, o banco está quebrado, banco não sei, mas o Brasil está quebrado, está tudo quebrado, o mundo está quebrado, os Estados Unidos está em colapso financeiro, os Estados Unidos está em colapso, você imagina eu e você. Então agora, irmão, o que nós temos é só Deus. Deus, agora é dependência total. E aí a gente não tem que ficar que nem maluco, irmão. Deixa eu roubar aqui essa moeda da viúva, do cego, isso aqui vai ser meu. Porque as pessoas, e aí se você começa a entrar nessa vibe de transgressão, alegando que, não, eu estou em pandemia, que é isso, eu estou aqui, o pastor tem muito, então eu roubar dele, não tem problema, ele tem muito. Eu queria ter o dinheiro, irmão, que o povo pensa que eu tenho. Porque eu converso com alguém e falo assim, mas o senhor está bem, né? O senhor é professor da Unemat. Eu falei, meu filho, quem te falou isso? De onde você tirou essa ideia? Eu queria ter 10% do dinheiro que o povo pensa que nós temos, pastor. Só 10%. Nossa, Deus do céu. Está todo mundo na dependência. Se a gente começa agora a transgredir, sob a alegação de que está difícil, que é isso, eu não tenho, não sei o que, a gente vai deixar de ser crente. E aí a Bíblia diz, nunca você prosperará. E aí o verso 29, o homem que muitas vezes repreendido endurece o pescoço, o cachaço, a nuca, tudo isso é o que significa cerviz, né? O cachaço é aquele que tem ele vem de cervical, e por isso o cachaço, né? Porque ele tem uma cervical longa. Aquele que fica com o pescoço assim, Deus está falando, ele dobro, peço perdão, não faço, não confesso, nunca prospera, fica doente, não vai
Não dá certo. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Irmão, é muito sério isso. Não, o crente é ovelha. A ovelha, irmão, ela está ali, ó, comendo capinzinho. Aí ela escuta, oh, a voz do pastor, né? Oh. Aí ela, oh, a vozinha está para ali, ó. Aí o pastor, oh, hora de ir para o curral. Aí, ovelha depende, ovelha confia, ovelha segue a voz do seu pastor. Nosso pastor é Jesus. Ele está falando, confia, tenha fé, creia. Eu abro o mar, eu movo as montanhas. Cristo move as montanhas, não é? Ele tem poder para nos salvar, Ele transforma, Ele é Deus. O que é isso, irmão? O que é isso? Não seja de dura serviço. Nossa, já acabou o culto, profeta? Não seja de dura serviço. Vamos ficar em pé. Quebrante-se nessa noite em nome de Jesus. Pai,